Pois bem, prosseguindo no nosso estudo de História da Igreja, o item 12 do nosso material didático do livro 2, vamos falar sobre Apolônio de Éfeso, ok? Bom, eu sempre coloco o ano aí para nós nos localizarmos, ok? Então, o ano que nós estamos estudando é o ano 180 da era cristã, falando de Apolônio de Éfeso. Para vocês se lembrarem, qual foi o último tópico que nós falamos? Foi a Igreja Nova Profecia. Esse período que nós estamos estudando é um dos piores períodos da história da Igreja, porque foi o período da Grande Peste, eu estava comentando com vocês, ok? Desde o ano 166, então eram 14 anos de peste, uma peste muito pior do que o coronavírus. O coronavírus matava 2%, mata 2%, né, dos infectados. Essa peste ela matava 25% da população das cidades onde era infectado. Então, isso causava mais perseguição aos cristãos. E eu mostrei para vocês também, nesse último tópico da Igreja Nova Profecia, que documentos de historiadores, eles dizem que esse período, desde o ano 160, as igrejas do mundo romano principalmente, que era o mundo conhecido, elas estavam divididas em dois grupos. Tudo isso vai ajudar você a entender a história de Apolônio de Éfeso. A igreja estava dividida em dois grupos, e eles colocam assim, um grupo ligado à Igreja Nova Profecia, e a esse pastor Montano, tá ok? E outro grupo ligado à Igreja de Roma. Bom, eu identifico um terceiro grupo, que era o grupo de Irineu de Lyon. Nós estudamos diversos textos de Irineu de Lyon, mostramos para vocês que Irineu de Lyon, nesse mesmo ano 180, ele escreveu diversas obras, dizendo que nas igrejas que ele conhecia, na região da atual França, onde ele vivia, né, por isso ele era chamado Irineu de Lyon, ele conhecia muitas igrejas pentecostais. Ele disse que o pentecostalismo era comum. Lembrando que nesse período o pentecostalismo eles chamavam de carisma profético. Bom, então tudo isso vai nos ajudar a entender porque está havendo uma perseguição. As igrejas, elas não têm liberdade, ok? Elas não têm liberdade. E essa divisão dessas duas igrejas, o que causava essa divisão? Esse pastor Montano, ele dizia que as grandes igrejas centrais de Roma, né, a de Éfeso também, que é de onde está Apolônio, durante a perseguição, teve pastores que ficaram, não fugiram para as montanhas, não fugiram para as catacumbas e acabaram sobrevivendo à perseguição como traditores, ou seja, aquelas pessoas que cultuavam o demônio para não morrer. Então, essa era a grande divisão na igreja, ou seja, era uma confusão terrível, né? Era uma confusão terrível, mas era uma divisão que vamos considerar. Ela tinha que existir, porque você não poderia ter comunhão com esses pastores, né, que na verdade tinham participado de um culto de possessão demoníaca. Não, ele tinha que participar regularmente desses cultos para a sua igreja poder sobreviver normalmente. Enquanto a Igreja Nova Profecia, que é a igreja pentecostal, contei para vocês no tópico 11 desse livro, tópico anterior, eram pessoas que fugiam para as montanhas e para as catacumbas. O próprio Apolônio, ele vai citar isso. Ele vai até acusar Montano dele ter se afastado, procurado uma cidade bem afastada, e chega lá naquela região onde não tinha nada, ele dá o nome, por exemplo, de Jerusalém. Então isso é até criticado por Apolônio. Mas eu considero essa uma atitude normal. Bom, então você já viu que Apolônio, quem é? Ele é um rival dessa Igreja Nova Profecia. Segundo os historiadores desses dois grupos, Apolônio fazia parte deste grupo ligado à Igreja de Roma, ok? E as heresias que eles já estavam colocando, que eram acusados por Montano de serem apóstatas. Observe que eu não estou afirmando que eles eram apóstatas,
Eu estou dizendo, Montano acusava eles de apóstatas. E eles acusavam Montano de falso profeta. Então nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos ler o texto de Apolônio de Éfeso. Ele escreveu também no ano 180, no mesmo período que Irineu está escrevendo, ok? Lembrando que Irineu não critica Montano, ele tinha uma relação normal com essas igrejas, e eu falei para vocês, Irineu era a grande referência doutrinária nesse período, pela sua ligação direta com os apóstolos, tá bom? Através do seu mestre Policarpo, que tinha convivido com o apóstolo João. Pois bem, então, item 12, Apolônio de Éfeso, ano 180 da era cristã. Apolônio foi bispo de Éfeso entre os anos 180 e 210 da era cristã. Vamos lembrar, a cidade de Éfeso, ela era um grande centro cristão. Provavelmente ali estava a maior igreja daquela região, chamada Ásia Menor, né, que hoje é a Turquia. Tá bom? Então seria a maior igreja. Por quê? O apóstolo Paulo fez de Éfeso o seu centro evangelístico. Tá bom? E através de Éfeso ele evangelizou outras cidades. Montano, esse pastor dessa igreja Nova Profecia, ele ficava na região também da atual Turquia, mas não era no grande centro, que era a cidade de Éfeso. Em Éfeso estavam as maiores igrejas, tá ok? Mas também era o centro da perseguição. Era muito mais fácil você ser denunciado na cidade do que se você vivesse isolado no campo. Ou se você estivesse vivendo nas catacumbas, era muito mais difícil de você ser descoberto. Mas no grande centro era mais fácil, porque tinha sempre alguém querendo denunciar para poder ficar com os bens dos cristãos. E outros tinham ódio mesmo dos cristãos, porque eles estavam perdendo seus parentes e no entender deles, essa praga, essa peste, ela era culpa dos cristãos, ok? Então, tudo isso facilitava a perseguição. Bom, tendo mais perseguição nos grandes centros, infelizmente a história comprova, tinha sempre apostasia. Se capturasse 20 pastores, se capturasse 200 membros, um exemplo, você tinha sempre um percentual de pessoa que não resistia à morte, à espada, às vezes até de um parente seu, uma mãe que vai perder o filho, que vai ser morto também, e às vezes outras pessoas que temiam a morte mesmo. Diz a história que infelizmente os templos pagãos ficavam lotados nesse período, ok? E nos grandes centros a perseguição era muito maior. O local de maior perseguição no mundo era Roma. Por isso que Roma vai gerar aquela igreja confusa que é até hoje, que é uma igreja pagã. Porque essa perseguição e esses pastores que não morrem, esses cristãos que não morrem, mas que sobrevivem através dessa prática, eles acabavam gerando doutrinas erradas, heresias nas igrejas. Bom, o comentário prossegue. Eusébio de Cesareia apresenta textos deste Apolônio contra a igreja Nova Profecia, ou seja, tinha essa divisão e as igrejas estavam se desentendendo. Bom, além desse ponto, também falar para vocês, essa divisão que existe ali, nós podemos dizer que essa divisão existe até hoje, ok? Essa divisão existe até hoje. Uma igreja problemática ligada a coisas ruins, que era a religião de Roma, tá bom? E outra igreja que não tinha ligação com essa religião de Roma. Isso está acontecendo até hoje. Aquela religião de Roma é a mesma igreja católica hoje, só que com nomes diferentes. Então tem muita gente sendo enganada e essa é uma obrigação nossa, né? Avisar, falar sobre esse erro. Então, item 12, né? Apolônio de Éfeso, ele está criticando essa igreja Nova Profecia, tá bom? Prosseguindo. A Frígia era uma região da atual Turquia, próxima à região de Éfeso. Ou seja, Apolônio e Montano eram vizinhos. Por quê?
contei para vocês no capítulo anterior. Montano era dessa região da Frígia. Então eram pequenas regiões de um país que hoje chamamos de Turquia. Era uma região bem mais pobre do que a região onde estava Éfeso. Por que o apóstolo Paulo escolheu aquela região como centro evangelístico? Porque era uma região muito rica e dali tinha estradas saindo para todas as cidades vizinhas, ok? Então, eles eram vizinhos. E como nós mostramos no tópico anterior, Montano, ele dizia que naquela igreja teve pessoas que aceitaram adorar o demônio para não morrer. Então, por aí você já vê o problema que eles estavam tendo. O comentário prossegue. Montano acusa os bispos dessas grandes igrejas de terem sobrevivido à perseguição através da apostasia. Eu mostrei para vocês também que Montano, ele tinha um testemunho forte porque ele conheceu o mundo do satanismo, ele era um sacerdote pagão, ele conheceu o cristianismo, foi liberto, se tornou um cristão. Então ele, por esse testemunho, dá para entender que ele vivia o cristianismo de maneira séria, ok? Bom, então o que diz esse texto de Apolônio? Em que termos Apolônio de Éfeso refutou aos catafrigas e quem ele menciona, ou seja, esse Montano que está acusando eles e que também dizia ter ainda o dom de Deus, os dons espirituais. Montano dizia que eram atuais. Nesse mesmo ano 180, Irineu de Lyon também está dizendo que era atual. Então o pentecostalismo estava vivo nesse período, mas esse bispo de Éfeso e o de Roma, eles estão em desentendimento com Montano e por isso eles estão criticando. Vejamos o que ele diz. Apolônio de Éfeso diz sobre Montano literalmente: mas suas obras e seus ensinamentos mostram quem é esse novo mestre. Este é o que ensinou o rompimento de matrimônios, o que impôs leis de jejuns, o que deu o nome de Jerusalém a Pepusa e a Tímio, cidades insignificantes da Frígia, porque queria reunir ali gentes de todas as partes, o que estabeleceu arrecadadores de dinheiro, o que inventava a aceitação de donativos sob o nome de ofertas, oferendas na tradução aqui, o que assalariava os arautos de sua doutrina. Ou seja, ele está criticando o fato dele, por exemplo, vamos dizer, ter missionários assalariados. Vocês estão observando que é algo assim muito comum, né? Então você já está observando que a crítica que eles fazem a essa igreja pentecostal, você não encontra nenhuma ok? Então a crítica que eles estão fazendo são críticas. Você chegar numa cidade que ele dá o nome Pepusa e Tímio, se afastaram. É um período de perseguição. Quem vivia nas grandes cidades, o risco de ser denunciado era muito grande. Lembre-se, nesse período, o imperador ele não enviava um exército atrás dos cristãos. Isso foi adotado a partir de Trajano. Nós estamos no ano 180. Lembre-se, a perseguição começou com Domiciano no ano 89. É uma perseguição regular, que em alguns períodos fica pior, em alguns períodos ela alivia, tá bom? Então esse período do imperador Marco Aurélio era uma perseguição regular. Eu falei para vocês, segundo a história, teve algum momento que ele até simpatizou com os cristãos, mas as histórias de morte continuam, tá bom? Então, você fugir para um local do interior e chegar lá, vou chamar esse local de Jerusalém. O que tem de errado nisso? Então, pelo tipo de crítica que eles fazem a essa igreja, eu falo assim, eu não vejo nenhum problema nessa igreja. Eu não vejo nenhum problema. Assalariar arautos de sua doutrina, isso é bíblico. Digno é o obreiro do seu salário. Que bom, seria bom que todas as igrejas conseguissem arrecadar
para enviar pessoas para pregar o Evangelho, principalmente nesse período, que era um período de grande pobreza e de grande risco. Tá bom? Então não tem nada de errado, mas ele está criticando. Né? Então assalariava os arautos de sua doutrina com a finalidade de que o ensinamento de sua doutrina se afirmasse no meio da glutonaria. Bom, ele está acusando, estou colocando o texto literal de Apolônio, para nós termos uma discussão bem clara, porque, como eu estou dizendo para vocês, essa é uma questão importante, influencia num debate que está ocorrendo nos dias atuais sobre quem seria a igreja verdadeira, ok? E esse debate está acontecendo aqui também. O comentário prossegue, eu escrevo: Apolônio de Éfeso afirmava que Montano convocava a uma entrega total à obra do Espírito, ainda que à custa de romper com o cônjuge. Essa foi a crítica de Apolônio, tá bom? Eu comento. A afirmação de Montano está correta. Um cristão não deveria separar-se de um não crente. Mas se o não crente recusasse a continuar casado com um cristão, este estava livre. Foi o que ensinou o apóstolo Paulo. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Bom, o que nós aconselhamos num caso desse? Chega uma pessoa não crente, aceita Jesus. No mundo antigo era até mais complicado, porque a pessoa, o não crente, era um pagão. E o pagão acreditava que essa crença cristã era prejudicial para o reino dele. Então tem na história caso de marido que entregou a mulher. Essa mulher se tornou cristã, vai causar um problema. E ela foi morta. Eu contei essa história para vocês. Ok? Então isso era comum. Mas se o não crente quisesse estar casado, o apóstolo Paulo falou, o cristão não deve deixar a mulher. Agora, se o não crente falar, para continuar casado comigo, você tem que abandonar essa religião. O que você aconselha? Olha, abandone essa pessoa. A tua fé não está em jogo. O que Montano, então, aconselhou é o mesmo que eu aconselharia. Não tem nada de errado nisso. Então, essa igreja, ela vai ser classificada por essa igreja de Roma, principalmente, que vai se dizer a igreja superior. Essa igreja de Montano, essa igreja pentecostal, vai ser classificada como seita. Mas veja as críticas, eu estou colocando o texto literal de Apolônio, são críticas insignificantes, não são críticas doutrinárias, enquanto Roma já tem heresia. Eles já tinham mudado a data profética da Páscoa, o que está errado. Né? O comentário prossegue. Apolônio critica a prática de jejuns, algo comum entre os cristãos, não faz o menor sentido. Você criticar a prática de jejuns, isso continua entre nós até hoje. O comentário prossegue. Montano foi criticado por mudar o nome de duas cidades, Pepusa e Tímio, porque queria reunir muita gente, essa é a crítica. E criticado também por arrecadar dinheiro, algo comum às igrejas. Não existe erro nem heresia na atitude de Montano. No Império Romano surgiam sempre perseguições. Era natural que os cristãos planejassem estar em um lugar seguro, normalmente afastados das grandes cidades. Ocorreram perseguições que os cristãos precisaram fugir para as montanhas, onde acabavam escravizados pelos bárbaros. Diz a história que teve muitos casos de cristãos que tinham que fugir das cidades e tentar viver nas montanhas, e nesse período está ocorrendo guerra com os bárbaros. Este é o último ano do imperador Marco Aurélio. Lembre-se daquele filme Gladiador, ele tem muita ficção, mas ele tem alguma história real. Os últimos anos, o último ano de Marco Aurélio foi o ano das guerras contra os bárbaros, na atual Germânia. Então era normal os cristãos fugirem para as montanhas, ou então irem habitar nas catacumbas.
Esse período era comum. Então você foge para um local afastado. Chega lá, acha um local onde você vai viver plantando e comendo, e a igreja se reúne ali. Você está vivendo um período de perseguição. É claro, aquele ali deveria ser um culto extremamente avivado, um culto pentecostal, porque Montano era pentecostal. Deveria ser um culto extremamente avivado. Porque é humano, né? Nós estamos vivendo uma vida tranquila, onde não tem perseguição, onde nós temos liberdade. Tem alguns que falam contra os cristãos, tentam difamar os cristãos, mas você está aqui, você pode fazer um programa de rádio, você pode pregar o evangelho livremente. Agora, pense se você vivesse em um estado em que em todo momento você estava ouvindo, olha, o irmão que era aluno aqui acabou de ser capturado e morto, como aconteceu, contei para vocês história de escola teológica, que o mestre foi preso, o reitor foi preso com todos os seus alunos e foram mortos. Então isso acontecia. E claro, viver nesse estado de perseguição fazia com que os cristãos vivessem o cristianismo de maneira mais intensa do que nós. Ok? Aqueles que queriam ser cristãos de verdade, eles tinham que aceitar ir para o mato ou para as catacumbas, porque o risco de ser denunciado nas cidades era muito grande. Era o que Montano estava fazendo. Os cristãos normalmente faziam isso. Fugir, porque ficar no Império Romano exigia que ele participasse de um culto ao demônio. Isso para o cristão é a pior coisa que pode acontecer. Isso é pior do que a morte. Então, a razão da divisão que está ocorrendo nesse período é essa. Pois bem, então o texto, né, de Apolônio, ele prossegue. Ele diz: demonstramos, portanto, que estas primeiras profetisas em pessoa são as que, desde o momento em que ficaram cheias do Espírito, abandonaram seus maridos. Bom, o Espírito aqui, a tradução está com letra minúscula, né? Mas o que ele está dizendo, elas acreditavam que tinham os dons do Espírito Santo, como Montano também. Ele vai citar os nomes dessas profetisas, nós vimos também no tópico anterior. Então, ele diz que essas profetisas teriam abandonado seus maridos. Eu falo, até para a história, nós dialogarmos sobre isso parece algo sem sentido, né? Eu falo assim, mas é importante que vocês leiam, porque a grande maioria dos cursos, dos estudos, dizem que Montano era herege. Então ele chega para você, pentecostal, e ele fala o seguinte: olha, vocês são herdeiros de uma heresia que foi condenada há 1800 anos. Então eu não quero saber dessa heresia agora. É isso que eles falam para vocês. Mas vai estudar os textos de acusação a esse pentecostal. Os textos de acusação são essas, né? Ele ir para um local do interior chamado Jerusalém, ele assalariar os pregadores, dar oferta para os pregadores saírem pregando o evangelho, ok? Mulheres que diziam que tinham o dom de profecia. Então eu não vou chamar essas pessoas de herege. Tem algumas pessoas que só reproduzem os ensinos que vão colocando em livros e na internet. Só que esses livros, eu posso dizer para vocês, foi controlado pela Igreja Católica e pelas igrejas protestantes. Então elas não querem avaliar esse pentecostalismo aqui. Elas querem só dizer que é heresia. Mas nós estamos vendo o texto do acusador. Ok? Bom, se elas abandonaram os seus maridos, algo que eu digo, é até difícil nós comentar, mas se elas abandonaram os seus maridos, eu não posso dizer também que elas pecaram. O que esses maridos estavam querendo fazer? Por quê? Às vezes uma pessoa aceitava Jesus, isso para o pagão era um absurdo. Ia causar um problema na sociedade. Bom, então, não dá para nós comentarmos a razão que levou essas mulheres a falar: eu não tenho condição de viver com esse pagão, vamos dizer, seria a situação. Mas eu coloquei aqui para vocês verem que o tipo de crítica é insignificante. Não são críticas doutrinárias. Veja, ele prossegue. Na página 91 agora, né? Como então tratavam de enganar-nos, chamando de Virgem Priscila? Bom,
ele está dizendo que tem uma história contraditória, que alguns dizem que ela teria abandonado o marido, mas ela se apresentava como virgem. Bom, tinha muitos casos de pessoas que eles resolviam dedicar sua vida ao Evangelho, então não se casavam. Pelo que ele está contando, essa Priscila dizia que era virgem, que não se casou porque queria dedicar sua vida só ao Evangelho. Mas ela, na verdade, teria sido casada e teria abandonado o marido. Eu pensei que isso aqui parece até uma coisa assim ou seja, estão num estado de fofoca para poder criticar Montano. Então, quando alguém for chamar o pentecostalismo de Montano de heresia, você tem que pegar para assim, mas por que esse pentecostalismo é heresia? As críticas que existem dos homens que viveram nos dias de Montano são críticas insignificantes. Infelizmente, nós não temos os textos de Montano. Não sobreviveu nenhum escrito dele. Por quê? Falei para vocês. Contei a história dele no capítulo anterior. Foi um período de grande perseguição. Então, ele tinha que fugir para as montanhas, viver nos cemitérios. Como é que você vai conseguir manter escrito assim? Se tivesse essa perseguição hoje, provavelmente, se eu vivesse de escrever em papiros e pergaminhos, era tudo destruído. Mas naquelas igrejas que eles aceitavam adorar o demônio, essas igrejas funcionavam normalmente. Então nós não temos texto de Montano. Os textos dos inimigos de Montano, ou os adversários de Montano, são críticas insignificantes. Bom, ele prossegue. Não te parece que toda a Escritura proíbe que um profeta receba donativos e dinheiro? Portanto, quando vejo que a profetisa recebeu ouro e prata e vestidos suntuosos, como posso não rechaçá-la? Vocês vejam que é um tipo de crítica absurda. Bote isso para aqueles que acusam o pentecostalismo de ser um grupo que surgiu e herdeiro de uma heresia antiga. Não tem heresia, tá bom? Entre os montanistas. Eu comento. Apolônio fala que um profeta era proibido de receber donativos e dinheiro, mas a Bíblia Sagrada em nenhum momento apresenta essa proibição. O homem não deve fazer do dinheiro a razão da sua profecia. Por que o profeta não poderia aceitar um prêmio condenado, principalmente no Antigo Testamento? Assim, se a profecia fosse comprada, esse tipo de prêmio. Mas, na verdade, os profetas viviam de oferta. Jesus recebia oferta. Lucas, no seu Evangelho, diz que muitas mulheres abençoavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Então, oferta é algo comum, porque digno é o obreiro do seu salário. Então, veja o tipo de crítica a essa igreja pentecostal. Bom, o texto desse Apolônio prossegue, ainda na página 91. Mas ainda também temiço, que envolveu sua avidez com mantos de aceitabilidade e que não suportou as insígnias da confissão. Uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Bom, ele cita uma pessoa, nós não temos mais nenhuma informação dessa pessoa na história, um homem chamado Temiso, e diz que ele não suportou as insígnias da confissão. O que é isso? Ele foi capturado. E quem era capturado, ele tinha que confessar: sou cristão. Se você confessar, você vai morrer à espada. Sou cristão. E ele morria. Alguns eram jogados na prisão, apanhavam, tinha torturas também, mas tinha casos que eles só falavam a morte. Era morte rápida. Mas ele já está dizendo aqui que essa pessoa foi uma pessoa que não suportou a insígnia da confissão. Irmãos, isso aqui é o inimigo de Montano que está contando. Infelizmente, isso era comum. E tente levar isso para a realidade. Você participar de um culto de possessão demoníaca. Esse Temiço aqui aceitou participar disso. O culto a Júpiter, ou o culto a Mitra, todo culto pagão que havia, a possessão demoníaca era comum. Pior do que essas manifestações, às vezes, que existe de espiritismo por aqui. O espiritismo, Roma, irmãos,
era praticamente o centro do paganismo no mundo, porque, no entender deles, o país que dominava o mundo, o Deus daquele país era o mais poderoso, era o que eles acreditavam. Então Roma era o centro, tá bom? Bom, então essa pessoa que não suportou a insígnia da confissão, o que acontecia? Infelizmente, ela ia participar desse culto. Isso era um caso isolado? Infelizmente, a história diz que não, porque realmente na hora da morte muitas pessoas, infelizmente, acabavam mediante tortura ou outras torturas diversas. Tinham pessoas que acabavam não resistindo, e alguma mesmo, quando pensava na espada, via um morrer, outro morrer, ele acabava se amedrontando. Então era um momento muito difícil, que seria bom nós nem termos que falar nisso, mas tem que falar porque isso está causando uma divisão na igreja. Você vai ver duas igrejas, uma igreja que aceitava essa prática, tá ok? E que essas pessoas, né, quando acabava a perseguição, elas eram assimiladas na igreja automaticamente, nem passava por um período, né, de preparação novamente, porque ela, vamos dizer, se tornou pagã. Se você cultuou o demônio, né? Pois bem, então ele está contando a história desse Temiço, que não suportou as insígnias da confissão, ou seja, participou de cultuar o demônio para não morrer. E prossegue. Mas que depois as correntes, em troca de muito dinheiro, quando por tudo isto devia humilhar-se, fez-se de Marte e, compondo uma carta católica em imitação ao apóstolo, atreveu-se a catequizar aos que eram melhores crentes do que ele, a combater com palavras vazias de sentido, a blasfemar contra o Senhor, os apóstolos e a Santa Igreja. Ou seja, ele está dizendo aqui de uma das pessoas que teriam esse Temiço adorado o demônio. E prossegue. E sobre o outro também, dos que eles estimam como mártires, escreve assim: e para não falar demais, que nos diga a profetisa o que há de Alexandre, o que a si mesmo chama de Marte, com o qual ela banqueteia e que muitos inclusive adoram. Não é preciso que citemos os latrocínios e demais crimes seus pelos quais foi castigado. Estão conservados no Epistódomo. Bom, o que é Epistódomo? Era, vamos dizer, o livro de leis. Okay? Se você cometeu algum crime, você matou alguém. Eu conheço pastores, pessoas na igreja, antes de cristãos, cometeram coisas erradas, aquilo fica registrado lá. Bom, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está dizendo, ó, esse daí eu conheço, né, citando o passado da pessoa. Ou seja, os membros da igreja Nova Profecia, eles estão sendo acusados por coisas que ele teria feito no passado, ou até dizendo que ele ainda mata essas pessoas no presente. É algo estranho. Tá bom? É algo estranho para os cristãos, a pessoa vivendo um período de perseguição com risco de morte e cometendo um crime. Então ele está citando, na verdade, o quê? É o passado da pessoa. Procure uma heresia nessa igreja pentecostal, você não vai achar. E essa igreja ela é chamada de herege por quê? Pelos católicos e pelos protestantes, que vão pregar heresias diversas. Vocês vão ver como que Deus morreu na cruz e outras heresias bárbaras. Mas desses aqui nós não achamos heresias, só acusações sobre como foi antes dele ser cristão e assim por diante. Bom, Apolônio prossegue na sua acusação. Quem, pois, perdoa a quem de seus pecados? Qual dos dois? O profeta ao Marte por seus latrocínios ou o Marte ao profeta por sua avareza? Bom, uma pausa aqui. Ele está chamando de avareza porque eles aceitavam oferta. Não? É um tipo de acusação bem estranha. Não? Ele chegou a dizer no capítulo anterior, no parágrafo anterior, digo, que esses mártires, ele era adorado pelas pessoas. Outro tipo de acusação estranha, né? Mas diz a história que não adorado, né? Mas que os cristãos que resistiam, né? Eles eram assim, reverenciados, né? Tendo uma reverência no sentido de respeito. Porque alguns eram colocados na cela
Tinham pessoas que ficavam 2 anos presos apanhando, irmãos. Entendeu? Ficavam 2 anos presos apanhando. Tinham pessoas que morriam ali na prisão. E tinham pessoas que ele estava lá na prisão, levou uma surra, diz que era comum, dava uma surra, no dia seguinte ia lá e dava um banho de vinagre com sal em cima das feridas, para o cristão sofrer muito. Só que às vezes acontecia do cristão sobreviver. Por quê? Acabava a perseguição repentinamente, tá ok? Acabava a perseguição repentinamente. Tem um cachorro aqui, do demônio aqui, me perturbando, o cachorro do vizinho. Pois bem, então o cristão sobrevivia. E esse cristão, vocês verão na história, ele vai ser conhecido como confessor, ok? Como confessor. Vai ser uma pessoa que ele vai ser muito respeitado. Por quê? Você ser torturado, né? Apanhar e mesmo assim não negar a fé, ficar ali, alguns morriam de fome. Alguém que conseguiu sobreviver, ele era chamado de confessor. Ele está criticando essas pessoas e até dizendo, na verdade, não foram mártires nada, eles devem ter comprado, porque tinha alguns que tinham dinheiro e comprava um documento dizendo que, na verdade, tinha adorado os deuses quando não tinha adorado. Ou seja, é um tipo de acusação que não dá para nós dizermos nem que sim, nem que não. A história diz que alguns faziam isso, né? Mas os montanistas diziam que não. Olha, aqui quem foi capturado confessou e foi morto. Ou então estava lá na cadeia e a perseguição acabou e ele está aqui de novo conosco. Agora vocês, nós sabemos que infelizmente acontece que vocês adoram o demônio. Vocês não têm mártir entre vocês. E ele aqui está acusando eles, na verdade, de serem falsos mártires, ok? De serem falsos profetas, de serem mártires e profetas da avareza. Ele prossegue. Porque, tendo dito o Senhor, não possuireis nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, estes pecaram, fazendo tudo ao contrário, no que tange a posse destas coisas proibidas. Efetivamente, vamos demonstrar que os chamados entre eles de profetas e mártires não somente caem sobre as posses dos ricos, mas também sobre as dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Bom, sabemos que está vindo de um adversário que era acusado por montando de cultuar o demônio para não morrer. Eu digo, esse tipo de acusação que não dá para nós confirmar, mas ele está dizendo que eles exploravam os pobres. As pessoas foram viver em montanhas afastados, né? E está acusando que explorava os pobres por recolher dinheiro para enviar pregadores do Evangelho. Ou seja, algo que não tem nada de errado. O comentário prossegue. Apolônio apresenta nome de um irmão da Igreja Nova Profecia, de irmãos da Igreja Nova Profecia, que teriam sido martirizados e se tornaram uma referência entre os cristãos. É verdade que cada mártir é uma referência para os cristãos até os dias atuais, mas não para prestar culto como os católicos farão. Então o respeito que eles demonstravam aqui era normal, mas nós não encontramos na história, nesse período, culto aos mortos. Nós estamos no ano 180 e eu vou mostrar para vocês. Em 130 anos, quando nascer a Igreja Católica, eles já adotam o culto aos mortos. Tanto que eles já fazem a alteração no cânon sagrado. Nos dias de Constantino já eles adotam os livros apócrifos. Porque um dos livros apócrifos dos Macabeus tem prática de culto aos mortos. Tá bom? Então isso é importante para mostrar que eu me identifico com essa igreja Nova Profecia, com a igreja de Irineu, tá bom? Mas não me identifico com a igreja de Roma, porque a igreja de Roma representava exatamente essa igreja corrupta. O comentário prossegue. Apolônio prossegue apresentando uma lista de supostos erros pessoais de membros da igreja Nova Profecia, mas não apresenta nenhuma heresia. Veja, ele diz:
E se estão seguros, que se apresentem aqui e se expliquem sobre estes pontos, para que, no caso de serem convencidos, deixem de continuar prevaricando. Efetivamente, a quem se examinar os frutos dos profetas. Ele está se colocando numa posição seguinte: nesse período, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Alexandria, essas principalmente, elas estão reivindicando primazia para elas. E Roma está dizendo: eu sou a mais importante de todas. Então ele está se colocando numa posição de chamar esse Montano, que era da igreja pentecostal, dizer que ele tinha que vir se explicar com eles. Seria como se um padre hoje viesse falar: Levi, você tem que vir aqui se explicar, né, o que você está ensinando sobre culto aos mortos ser paganismo. Eu não vou nem lá atender ele. Se o Papa me chamasse, vamos dizer, eu não iria nem lá atender ele. Ok? Então, falando dessa divisão de igrejas, nesse caso Montano está certo em não se explicar, porque não tinha autoridade nenhuma. Deus não deu nenhuma autoridade especial para uma igreja e outra. Todo cristão ele é livre para chegar diante de Deus e orar, fazer a sua oração, ser o sacerdote, né? E as igrejas, elas são independentes. Não existe essa de uma igreja mãe que controla as outras igrejas. Isso aí é a religião da Babilônia. A religião da Babilônia que tinha esse conceito, o conceito da deusa mãe, né, que era Semíramis ou Diana dos Efésios. Isso foi organizado na Igreja Católica, mas isso nunca vai chegar na verdadeira igreja. Quem assimilar essa crença da igreja mãe vai estar se filiando à Babilônia apocalíptica. A sua fé estará morrendo. Tá bom? Bom, prosseguindo aqui na acusação de Apolônio. Já que por seu fruto se conhece a árvore, e para que todos que o desejem conheçam a história de Alexandre, foi julgado por Emílio Frontino, procônsul de Éfeso. Ele está falando a história desse Alexandre, que teria sido criminoso em algum momento, né? Foi julgado por Emílio Frontino, procônsul de Éfeso, não por causa do nome, mas pelos seus roubos que ousou cometer, porque já era um delinquente. Então ele está dizendo: a história dessa pessoa está registrada, ele tem crimes aí registrados. Bom, será que essa pessoa comete os crimes? Ou será que ela cometeu esses crimes e agora está na igreja? Pelo que eu estou entendendo, ele está falando de documentos. No passado, essa pessoa, eu sei até quem julgou ele. Não, no passado, eu quero saber das doutrinas que era pregado. Tá bom? Ele prossegue: logo, juntando mentira a mentira em nome do Senhor, enganou os fiéis do lugar e foi posto em liberdade. E sua própria comunidade de origem não o recebeu, por ser ladrão. Os que queiram saber sua história têm o arquivo público da ASA. O profeta não o conhece, apesar de conviver com ele muitos anos. Então ele está dizendo: Montano não conhece essa pessoa é perigosa. Ora, nós podemos estar diante de uma transformação de vida. O indivíduo era um delinquente e teve a sua vida transformada. Montano era um delinquente, todos eram delinquentes. Montano era um sacerdote pagão, todos eram delinquentes e estão conhecendo o cristianismo. Só depende de qual crime, vamos dizer, qual pecado eles cometem. Estou falando aqui delinquente diante de Deus, né? Tá bom? Mas ele está acusando esse homem de ter sido um delinquente e roubar pessoas. O texto prossegue: nós, desmascarando, por ele colocamos em evidência a natureza do profeta. Coisas semelhantes podemos demonstrar de muitos, e se atrevem, que suportem a prova. O que ele está fazendo? Uma ameaça, né? Coisa estranha. Prossegue: se porventura negam que seus profetas receberam presente, que admitam isto. Se for provado que os recebam, não são profetas, e nós apresentaremos provas disto aos milhares. Não vai apresentar prova. Não existe proibição para um profeta, um cristão, um pregador receber oferta. Não existe proibição para isso. Ok? O que existe proibição é: se você me der esse prêmio, eu profetizo isso.
Se você me der esse prêmio, eu ensino aquilo. Isso é pecado, tá bom? Agora, se você prega a verdade, você ensina a verdade, e alguém chega e fala, olha, eu quero te abençoar. Mas a Assembleia de Deus nasceram assim, Daniel Berg e Bonavide não tinham dinheiro para viajar, para fazer a obra. Deus revelou a eles, né, um local que eles deveriam procurar, chamado Pará, mas eles não tinham dinheiro. Encontraram o local, como é que nós vamos fazer? Chegou uma pessoa e deu uma oferta a eles. Então é um tipo de acusação que você vê que dá para entender o seguinte, você não tem do que acusar a pessoa, tá bom? Vamos inventar algumas coisas, vamos dizer até que receber a oferta é pecado. É isso que está acontecendo aqui. Ele prossegue. É preciso comprovar todos os frutos do profeta. Um profeta, diga-me, tinge os cabelos. Olha o que ele está falando agora de tingir cabelos. E prossegue, um profeta pinta de negro as sobrancelhas e pestanas. Irmão, é praticamente inacreditável encontrar isso lá no ano 180 da era cristã. Mas pelo que ele está dizendo, as irmãs, tá bom? Ou essas profetisas, às vezes pintavam o cabelo. Mas qual é o problema de pintar o cabelo? Olha o tipo de acusação ao pentecostal. Ele prossegue, um profeta é amigo de enfeites. Quer dizer, eu penso a acusação da pessoa usar pendentes, como se diz, né, ou enfeites, né, isso não tem nenhum pecado. Eu não falo, não comento sobre costume no século XXI, vou comentar lá no ano 180 da era cristã, mas por que você coloca aqui, professor? Para mostrar o tipo de acusação aos pentecostais. Essa igreja, ela foi condenada como heresia na história pela Igreja Católica por esse tipo de acusação. Ou seja, eu poderia dizer que os católicos e os protestantes que condenam essa igreja por heresia, ele condena essa igreja por costumes. Olha aí, eles estão sendo acusados, né, de que essas profetisas usavam enfeite e pintavam as sobrancelhas. Que acusação baixa, né? Coisa horrível. Aí ele prossegue, ele diz, um profeta joga com tabuleiro e dados, diz que eles participavam de algum jogo. É uma coisa estranha, né? Tinha alguém que talvez fizesse algo errado. Um profeta empresta dinheiro a juros, se alguém fez isso, não deveria. Que confessem se é permitido ou não, e eu demonstrarei que entre eles ocorreu. Ou seja, alguém poderia ter cometido esse tipo de erro. O importante, olhem, não existe nenhuma heresia. Então, se algum dia algum protestante, que normalmente tem acusado, que são aqueles que estão convivendo com as Assembleias de Deus, e está nos acusando de ser uma seita que surgiu recentemente e que reproduz uma heresia que foi condenada por heresia há 1800 anos. Tá bom? Mas, na verdade, não existe razão para condenar Montano por heresia. E eles, então, o pentecostalismo de Montano, ele está sendo acusado aqui de coisas por recolher ofertas, não? Ou até usos e costumes, que nesse caso, vamos dizer, academicamente eu tenho que deixar de fora. Não? O comentário prossegue. Apolônio, fazendo papel de acusador, aponta supostos erros pessoais e fala que alguns membros dessa igreja tingiam os cabelos, pintava de negro as sobrancelhas, usava enfeites, acusa de participar de jogos e emprestar dinheiro a juros. Quanto a enfeites que os cristãos usam no século XXI, eu não comento. Logo, não comentarei no século II, ou seja, não dá nem para comentar sobre isso. Se algum irmão em Cristo errou nos dias de Apolônio, misericordioso é o Senhor para perdoá-los, mas Apolônio não apresenta nenhuma heresia da Igreja Nova Profecia. Você tem uma pessoa que, infelizmente, ela se desvia e cabe se envolvendo até em jogo, e eu vejo daqui a pouco a pessoa volta para o Evangelho, passa 6 meses e faz algo errado. Não? Isso é uma coisa, mas o importante é quais as doutrinas que essa igreja pregava. Ele não consegue citar nenhum erro doutrinário. Bom, Apolônio prossegue. Este mesmo Apolônio,
citado por Eusébio de Cesareia, Polônio de Éfeso, refere na mesma obra que, quando escrevia seu livro, havia transcorrido já 40 anos desde que Montano empreendeu sua fingida profecia. Ou seja, nós estamos no ano 180, que seria o ano que Apolônio escreveu. Então Montano já vinha pregando há 40 anos essa mensagem. Okay? E diz ainda que, estando Maximila em Pepusa, Maximila, nós lemos no capítulo anterior, é uma das irmãs dessa igreja Nova Profecia, que ela tinha o dom de profecia. Eles não deixaram nenhum escrito, mas os seus acusadores falam isso, né? Eles falam, essa Maximila, ela profetizou guerras, então ele vai chamá-la também de falsa profeta, porque ele não acredita no dom de profecia. Então prossegue. E diz ainda que, estando Maximila em Pepusa, fingindo que profetizava, Zotico, que também foi mencionado pelo escrito anterior, enfrentou-a, tentando refutar o espírito que operava nela, mas que foi impedido pelos que pensavam mesmo que aquela mulher. Menciona também um certo Trácias, um dos mártires de então. Bom, interessante que aqui parece que o homem tentou fazer violência contra a irmã, e aí os outros irmãos impediram. É isso que está sendo relatado aqui. E se foi isso, está errado. Ele não acreditava nas profecias da irmã, a irmã profetizou. Então, bom, estou chamando de profetiza porque eu não vejo, estou chamando de irmã porque eu não vejo heresia nela, e eu acredito nesse dom, então eu não posso seguir a crítica dele, tá bom? Mas ele está dizendo que ela fingia, que as profecias eram fingidas. E prossegue. Diz ainda, como proveniente de uma tradição, que o Salvador ordenou a seus discípulos que não se afastassem de Jerusalém em 12 anos. Utiliza também testemunhos tirados do Apocalipse de João e refere que o mesmo João ressuscitou um morto com o poder divino em Éfeso. E assim diz outras coisas mediante as quais corrigiu acertadamente e completamente o erro da citada heresia. Isso diz Apolônio. Eu concluo. Em todas as falácias de Apolônio, não encontramos nenhuma heresia. Ele, Apolônio, encontrou apoio em Eusébio de Cesareia, que vai viver de 270 a 340, lá no período da Igreja Católica, lá no período da Igreja que acredita em purgatório, que pratica culto aos mortos, que a Bíblia chama de culto ao demônio. Então, Eusébio de Cesareia, doutrinariamente falando, não é uma referência. Historicamente, nós podemos ler Eusébio de Cesareia como nós lemos qualquer outro historiador, como eu leio um texto, né, de Aristóteles, tá bom? Mas se ele aceitou essa doutrina, nós não podemos considerá-lo cristão. Senão nós vamos ter que considerar cristão quem acredita em purgatório hoje. Lutero acreditava em purgatório. Nós não podemos considerar ele cristão. Senão, quando você for fazer um velório de alguém, você vai ter que mudar a sua prática. Você vai ter que dar uma ordem para a alma da pessoa sair do purgatório, interceder por ele. Ou seja, você deixou de ser cristão. É isso que nós pregamos. Nós não podemos mudar isso, tá bom? E essas questões estão em jogo desde Eusébio de Cesareia. Bom, então ele encontrou apoio em Eusébio de Cesareia, que escreveu a sua obra próximo do ano 325 da era cristã, a pedido do imperador Constantino. Então, pausa aqui para explicar a vocês, irmão. Irmãos, vocês podem ver os escritos dos protestantes, os vídeos dos protestantes. Esse momento histórico aqui, eles dizem que nós pentecostais, nós teríamos surgido agora, vocês vão ver que não, e que nós copiamos uma seita lá dos anos 160, 180 da era cristã, uma seita que foi condenada como heresia pela história da igreja. Mas quem foi que condenou? Foram esses papas. Como é que eu vou seguir uma condenação dos papas? Hoje o que eu prego, eu nasci e cresci pregando doutrina que o Papa condena. E aí? A Bíblia não me condena. A doutrina que a Assembleia de Deus prega é a doutrina bíblica. Então, essa acusação eles fazem a você. O que você tem que responder? Olha, primeiro que aquela igreja pentecostal
não existe nenhuma heresia citada dessa igreja. Até alguns acusam eles, né, de anunciarem a volta de Jesus. Eles não marcaram data e hora, pelo que nós sabemos, mas acreditar que a volta de Jesus estava próximo, isso foi comum na história da igreja, tanto que o apóstolo Paulo teve que escrever na sua carta aos Tessalonicenses, dizendo para eles, olha, a volta de Jesus não será imediata, ou seja, isso vai ainda demorar, tá ok? Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ora, irmãos, rogando-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Tá bom? Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, no primeiro século, os cristãos estavam acreditando que Jesus voltaria imediatamente, ainda nos dias deles. Estamos no ano 180, 14 anos de peste, matando 25% da população, muito maior que o Covid. Os cristãos sendo acusados, né, e sendo perseguidos e mortos. O que os cristãos estavam acreditando? Essa é a profecia do Apocalipse. Muitos estavam acreditando nisso. Isso é comum na história. Se eles falarem, até Lutero também acreditou que Jesus voltaria nos seus dias ou em pouco tempo. Na verdade, Lutero, ele acreditava que ele já estava vendo o fim do milênio, a guerra de Gog e Magog, de Apocalipse capítulo 20, porque ele herdou a escatologia católica. Então, nós podemos mostrar aos protestantes que, na verdade, esses pentecostais aqui não eram hereges. E mais, o pentecostalismo era comum, já que a maior testemunha desse período, nós estudamos os livros de Irineu de Lyon, a maior testemunha desse período do ano 180, que era Irineu de Lyon, ele pregava a mesma doutrina que os pentecostais pregam hoje, que é o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo. Irineu falou claramente, eu mostrei para vocês, no pré-tribulacionismo. E ele também falou no pentecostalismo. Então essa história de que a Igreja Católica era a verdadeira igreja, mesmo praticando culto aos mortos, que a Bíblia chama de culto ao demônio, mesmo com essa prática, essa fala está errada. A verdadeira igreja de Jesus com certeza sobreviveu fora da Igreja Católica. Simplesmente não existe dúvida disso. Não tem como, biblicamente falando, aquela igreja ser igreja de Jesus. Igreja de Jesus não acredita em purgatório, não pratica culto aos mortos, porque essa é a religião de Baal. Nós não vamos cair nessa. Não? Isso aí é o paganismo profetizado pelo apóstolo Paulo. Cai quem não conhece a Bíblia e nem a história. O comentário prossegue. Estudaremos a sua vida, a vida do imperador Constantino e Eusébio de Cesareia, mais à frente. Mas importa a informação da história que afirma ter sido Eusébio de Cesareia um bispo traditore, que negou a fé e foi servir na mesa do demônio. Se você comprar o livro de Eusébio de Cesareia, por exemplo, da CPAD, você vai ver lá na introdução que a história comprova, ele foi preso durante o governo de Diocleciano. E a história comprova, o governo de Diocleciano foi a pior perseguição da história. O cristão preso só escapava se adorasse o demônio. Isso explica porque Eusébio de Cesareia imediatamente aceitou o culto aos mortos, baseado nos livros apócrifos que a Igreja Católica adotou ainda no Concílio de Nicéia, que Eusébio de Cesareia estava lá liderando. Então essa heresia nasce com esse homem. E por quê? Nasce com esse grupo, né? E Eusébio de Cesareia era talvez o grande líder, um dos grandes líderes desse período. Ele foi então um traditore. Porque como que ele sobreviveu à perseguição de Diocleciano? Significa que durante 10 anos ele tinha que regularmente participar de culto ao demônio para não morrer. A história diz que nesse período, os templos pagãos que estavam vazios, porque estava todo mundo largando o paganismo e indo para o cristianismo, porque era um culto, claro, muito melhor. Mas quando Diocleciano bota a perseguição, diz a história que os templos pagãos que estavam vazios,
eles ficavam lotados de cristãos indo lá adorar o demônio. Eu fico pensando, irmãos, a situação terrível que a igreja estava vivendo. Porque aqueles homens endemoniados, tá bom? Os sacerdotes pagãos, né? Como eles recebiam os cristãos para poder fazer aquele culto lá? Tente pensar nessa imagem, é algo assim inimaginável. E os cristãos tinham que fazer isso regularmente. Bom, então, é importante entender essa parte de Eusébio de Cesareia, né? O comentário prossegue. Ele foi preso durante a perseguição de Diocleciano, que ocorreu entre os anos 303 e 313 da era cristã. A história confirma que essa foi a pior das perseguições. Os cristãos presos só sobreviviam se aceitassem trabalhar na mesa do demônio. E Eusébio de Cesareia foi preso e não foi martirizado. Isso aqui é importante nós falarmos, porque é uma defesa da nossa fé. É uma defesa da nossa fé. Eu não aceito essa história católica e protestante que eles dizem que nós surgimos há 100 anos atrás. Nesse curso eu vou provar para vocês que isso não é verdade. O pentecostalismo sempre existiu. Tá bom? Com Irineu de Lyon, tá bom? Com os montanistas, porque eu não achei nenhuma heresia entre os montanistas aqui na citação de Apolônio. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês que na história o pentecostalismo sobreviveu sim. Tanto que eu mostrarei para vocês no ano 1000 da era cristã, tem um documento da Igreja Católica, que nesse período domina o mundo, que ela proíbe o pentecostalismo em outras igrejas. Se não existia pentecostalismo, por que a Igreja Católica proibia? Só que nesse período, o ano 1000, as igrejas, no caso pentecostais da história, elas não batizavam crianças, como a Assembleia de Deus. E não entregar criança para ser batizada e não batizar crianças era crime de morte na Igreja Católica desde o ano 411 da era cristã. Então, as igrejas pentecostais vão sobreviver na história com muita dificuldade. Por quê? Os pentecostais é como montano. Para sobreviver, ele foi viver nas montanhas. Outro foi viver nos cemitérios, nas catacumbas. Então, essas igrejas, quando terminava a perseguição, eles voltavam para as cidades sem nada. Voltavam para a cidade sem nada. Eles tinham que reconstruir as suas vidas. Por quê? Porque os seus bens foram tomados. Tá bom?